noite. Começa agora o Mulheres em Pauta. A cada semana eu vou conversar com as vereadoras da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e com as suas convidadas sobre temas importantes para a cidade. E no programa de hoje eu recebo a vereadora Inês Paz e a sua convidada Rosana Pierusetti, que é advogada e presidente da ONG Recomeçar, para a gente discutir sobre quais são as políticas públicas que a cidade oferece para combater a violência contra a mulher. Bom, vereadora, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá a todos e a todas, olá Júlia, olá doutora Rosana. É um prazer estar aqui mais uma vez participando desse programa Mulheres em Debate, que hoje nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico, bastante grave, que é a violência contra a mulher. E dizer, né, eu estou vereadora pelo PSOL nessa legislatura de 2021 até 2024, tenho me envolvido com as lutas não só das mulheres, atualmente fazemos parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, composto aí pela vereadora Malu, pela vereadora Fernanda, e sou professora, sou educadora, atualmente aposentada, mas estive dentro da sala de aula onde a gente vivenciou, né, a violência de nossos alunos e alunas e também dos pais dos nossos alunos e alunas. Certo, e a doutora Rosana, seja muito bem-vinda. Eu falei apenas duas atribuições, então você pode fazer a gentileza de complementar para todo mundo aí que está nos assistindo saber também. Boa noite, Júlia. Boa noite, Inês. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Como você disse, sou advogada, presidente e coordenadora da ONG Recomeçar, que acolhe mulheres em situação de violência com risco iminente de morte. Elas são acolhidas com ou sem os seus filhos e também faço parte de todos os conselhos que têm a ver com a questão da mulher, Conselho da Mulher, Conselho da Criança, Comitê de Combate às Violências e um que eu faço parte que eu acho que é muito importante para aquilo que esse trabalho que a gente desenvolve de proteção às mulheres, que sou conselheira da ouvidoria da Defensoria Pública, porque é um setor que realmente a gente precisa muito nesse atendimento às mulheres. E assim, todos esses conselhos que nós fazemos parte é para realmente formar uma rede eficiente de proteção às mulheres. Certo, muito obrigada. E assim, para a gente introduzir esse assunto, que é um assunto muito complexo, quais são as violências contra a mulher? Sim, nós temos as violências que estão previstas na Lei Maria da Penha, aquela que as mulheres mais conhecem e que realmente sentem no dia a dia, que é a violência física e psicológica. Além disso, temos as violências patrimonial, violência moral e violência sexual. Porém, com a tecnologia, né, nas nossas vidas, né, diárias, a gente vê que tem outras violências, como as violências que são cometidas pela internet, como publicar vídeos e fotos íntimos, né, do tempo em que estavam juntos. Tem outras violências que vêm por aí. Existem outras violências também, que eu acho que a gente ficaria muito tempo aqui, então acho que dá para a gente, durante a nossa conversa, a gente ir desenrolando tudo isso. Certo. A gente vai evoluindo e as violências parece que vão nos acompanhando também. Vereadora, como a senhora enxerga a sociedade normalizando essa violência? Isso acontece? Com certeza, Júlia. Acontece. O que nós temos vivenciado e sentido na pele, no dia a dia, é que nós mulheres, e aí a gente levanta aí os recortes, então mulheres negras, mulheres pobres, né, mulheres da periferia, tem uma sobrecarga de tudo dessa construção dessa sociedade, dessa história que é colocada como mulher objeto, né, como mulher que não tem um papel a cumprir, a desempenhar na sociedade, dizer que tem que estar abaixo, né, do homem, que inferiorizada. Então, nós avalio assim, depois a doutora Rosana pode até complementar, avalio que muita coisa nós conquistamos sim, mas ainda para a gente romper com essa marca, com essa organização, com essas diferenças, é preciso ainda ter muitos avanços. Um deles, que eu avalio importante, é da mulher
ter consciência do papel que ela tem a cumprir na sociedade. Seja em qualquer lugar que ela esteja atuando, ela tem um papel bastante importante a cumprir. E isso faz parte de um processo educacional desde do começo, né, da infância, para educar os filhos, para uma formação, não é só uma formação dentro das escolas, mas uma formação de vida. E então, nesse sentido, acho que a gente tem que valorizar as organizações criadas, né, os conselhos criados, mas a gente tem ainda muito a construir. Então, o que nós tivemos foi fruto da nossa luta e nós precisamos construir muito mais para que a mulher se rompa de toda essa carga que é colocada em cima dela. Sim, a doutora pode falar ainda mais porque trabalha na prática ali no dia a dia. Como a senhora analisa essa situação? Tudo que a Inês falou é o fruto de todo esse desrespeito, desse patriarcado, desse machismo, da mulher não ter os espaços dentro de política, dentro de empresas, porque a gente defende que se a gente tiver homens e mulheres em número igual discutindo tudo isso, a gente teria uma prevenção melhor a tudo isso. Eu trabalho com o último estágio de uma mulher que sofre todas essas violências, que é o acolhimento sigiloso para mulheres em situação de violência. A gente fala que é o último estágio, porque jamais uma mulher vai querer se isolar do mundo, fugir, né, ser escondida enquanto o agressor continua vivendo e demora um bom tempo até que ela possa voltar para a sociedade, voltar para a sua vida. Então, realmente, a gente tem que discutir todos os dias. A prevenção é algo que a gente tem que investir muito, Inês. Você sabe disso, a gente tem que investir muito. A gente acaba trabalhando, a gente fala sempre, apagando fogo. Quando você coloca uma mulher no acolhimento, é porque todas as outras políticas falharam lá atrás. Então, temos muito ainda, a gente conseguiu. E a gente fala de Mogi, a gente tem algumas conquistas em relação a outros municípios, mas ainda temos um longo caminho a percorrer para realmente proteger essas mulheres. Sim, e acho interessante a gente falar para quem está nos assistindo, você falou que a violência, a agressão é lá o último estágio, não é mesmo? A violência doméstica não começa dessa forma, vem muito antes. Pode falar um pouquinho do que antecede a agressão física? A gente conversa muito nas rodas de conversa dentro do acolhimento e lá a gente aprende muito com as mulheres. A violência, ela começa de forma sutil. Ela tem um ciclo que a gente fala, né? Começa com aquela tensão, depois vem a violência verbal, que é a violência psicológica. Então, existe um ciclo nessa violência. Só que a gente sempre faz questão de frisar que as pessoas criticam por que uma mulher fica tanto tempo para conseguir denunciar, para conseguir entender que está sofrendo a violência. Porque esse agressor, ele não é um agressor violento o tempo todo. Ele, em vários momentos, ele é gentil, ele pede desculpas, ele pede perdão. E a mulher acaba, para conseguir manter a sua família, os seus filhos, ela acaba perdoando e tentando novamente. E aí que vai esse ciclo e volta tudo novamente. E a gente orienta essas mulheres a conseguir perceber esse ciclo, porque quando ela não percebe, a cada dia que ela volta novamente, a violência ela se agrava mais ainda. Ele começa a praticar essa violência de forma mais violenta. Então, é isso que a gente orienta as mulheres sobre esse ciclo de violência, que é importante ela se perceber na violência. E muitas vezes também, ela vai para uma delegacia e ela não percebe que ela está correndo risco de vida, ela mesma não percebe. Então, ela só vai conseguir refletir isso com uma equipe, uma psicóloga, uma assistente social. Por isso, nós defendemos que na delegacia deveria ter essa equipe psicossocial para orientar a mulher antes dela efetivamente fazer o boletim de ocorrência, para que ela entenda em que ciclo ela está, se ela está correndo risco, se ela não está, porque muitas vezes ela vai, denuncia e volta para o local da violência onde ela estava e ela corre risco de vida. Sim, isso é bastante complicado e bastante perigoso, né? A vereadora também bastante atuante na causa.
Como vereadora, você enxerga as expressões que ainda hoje a gente pode ouvir por aí, né? Que tá num relacionamento porque gosta de apanhar, ou em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Como a senhora enxerga essas expressões? Então, eu tenho, assim, avaliado que algumas coisas estão avançando, né? Bem pouco, mas estão avançando. É claro que a mulher, ela demora um pouco para ela perceber que ela está sendo violentada, inclusive sexualmente. A gente conversando nas rodas de periferia com as mulheres, assim, bem daqui de Mogi das Cruzes, ela às vezes não sabe que não é não, quer dizer, você até para o próprio marido, então, nesse sentido. Então, essa questão da Lei Maria da Penha, eu acho que a questão da Lei da Maria da Penha ajudou muito e a gente tem que ter uma preocupação, porque acho que ano retrasado, acho que no ano de 2020, a gente teve um debate online sobre a Lei Maria da Penha na questão do mês de março, e foi dito que estava lá no Senado, na Câmara Federal, de estar mudando a Lei Maria da Penha, tirando o direito que já está na Lei Maria da Penha. Então, você vê, a gente demora tanto para ter uma lei que vai amparar a mulher e daqui a pouco eles querem retirar. Então, acho que esse processo de educação, eu lembro, já faz na década de muito tempo, que a Marta Suplicy, ela tinha um programa na TV sobre a questão de sexo, trabalhando sobre isso, e fizeram uma pergunta para ela, que a televisão estava trazendo debate de problemas importantes que ainda não estava acontecendo na sociedade. E ela disse sempre uma frase que me marcou muito: quando vai para a televisão um problema social, é porque já está acontecendo na sociedade há muito tempo. Então, acho que a gente, até acompanhando aquela novela das 8, que acabou de acabar, que eu não vou lembrar o nome, acho que Um Lugar ao Sol para Todo Mundo, tinha, né, uma cena de violência com relação a um relacionamento abusivo de dois artistas, que a mulher sempre voltava, o marido, até que na novela ela foi assassinada. Então, acho que essa questão de um processo educacional, de programas na TV, mas precisa ser acompanhado de rodas de conversa, até para as pessoas entenderem o porquê que acontece isso, porquê que a mulher acaba ficando presa a um relacionamento, porque tudo tem a ver com a sua independência econômica. Porque quando a pessoa fala assim, eu vou sair daqui, vou para onde? Então, nesse sentido, a questão das políticas públicas, de uma casa de passagem, de uma casa de acolhimento, se a gente tivesse condições de ter mais, avalio que as mulheres denunciavam mais, rompiam mais com isso. E uma outra questão que acho que é fundamental a gente começar a pensar, nós mulheres começarmos a pensar, até colocando aqui para a doutora Rosana, como é que a gente desconstrói a questão do machismo nos homens? Porque a gente sabe que tanto o machismo é fruto de uma sociedade colocada, é estrutural, é cultural. Como é que nós vamos romper com isso? Hoje as mulheres se organizam. Ainda está pequeno, mas elas se organizam, tem coletivo de mulheres para conversar sobre o feminismo, para conversar sobre os direitos que as mulheres têm. E, às vezes, o homem vem como que a mulher quer romper com o homem. A gente acha bastante importante. O tipo de sociedade que nós queremos construir é uma sociedade onde estejam homens e mulheres organizados. Um é parceiro do outro, mas eu acho que nós vamos ver como que a gente faz os homens desconstruírem essa questão do machismo. Nós fizemos agora recentemente, agora no mês de março, acho que o último final de semana de março, nós fizemos uma roda de conversa sobre a questão do feminismo, sobre a violência da mulher, e tiveram muitos homens presentes. E nós achamos fundamental que eles participaram do dia. Eles colocaram, olha, eu fui educado assim, a minha mãe falou para eu ser dessa forma, impor, que é impor. Então, eles são educados, e aí a gente fica falando assim, a maior parte das mulheres, né? O mundo é composto por maioria das mulheres e nós temos uma responsabilidade muito grande nessa educação. Então, nós queremos compartilhar a educação dos filhos, dos nossos netos, junto com os homens. Nós não queremos ficar com a responsabilidade sozinha. Então, a gente precisa começar a pensar, enquanto mulheres,
como que nós vamos também ajudar a desconstruir esse machismo nos homens. Nós precisamos começar a fazer roda de conversa com os homens. Estou pensando muito nisso, não sei o que a doutora Rosana pensa a respeito. Quero já aproveitar o nosso programa, né, para convidar os homens que estão nos ouvindo a participarem dessa conversa, para não ser um telespectador pacífico, não é mesmo? Entrar realmente para a conversa. E aí eu pergunto para a doutora Rosana, peço, na verdade, para ela explicar melhor para a gente o que é o machismo, trazer essas expressões para todo mundo ficar familiarizado, para essa conversa fluir melhor. Então, o machismo, ele é histórico, né? Vem já de uma criação de que o homem é o homem que manda, é o homem que determina tudo dentro de casa, como se educa os filhos. Então, isso é histórico, isso é para desconstruir isso, a gente entende que é difícil. Mas aproveitando que a Inês falou da questão dos homens, a gente também defende, e na Lei Maria da Penha já está previsto esses grupos reflexivos com homens. A gente já acompanhou grupos reflexivos, eu dou um exemplo aqui, o Inês, do E Agora José, que é um projeto de um psicólogo, e é muito importante porque os homens que participam desses grupos reflexivos, 80% e até uma porcentagem maior, não voltam a agredir mulheres. E depois que eles participam destes grupos, eles passam a conversar com outros homens daquilo que ele conseguiu refletir nesses grupos. Isso é muito importante, porque ele consegue se enxergar no outro que está contando a história dele, né? Eu dou um exemplo de um vídeo que a gente assistiu do E Agora José, o homem contando que ele agrediu a mulher e no momento ele perdeu a cabeça, ele acabou com um facão quase tirando o braço da mulher. O outro que estava na frente dele ouvindo achou aquilo um absurdo, o homem ter feito aquilo com a própria mulher. E quando ele foi contar a história dele era tão grave ou pior do que aquele. Então, eles conseguem se enxergar nessa reflexão e é muito importante. É uma política pública que o nosso município ainda não tem. E a gente vem discutindo isso, Inês, já há vários anos. Então, se a gente conseguir colocar todas as políticas necessárias, a gente vai conseguir diminuir. Não vai conseguir acabar, porque se é histórico, desconstruir esse machismo é difícil, mas se a gente tiver todas as políticas públicas, a gente vai conseguir, inclusive, que as próprias mulheres respeitem ou acreditem melhor na Lei Maria da Penha, porque a gente escuta muitas mulheres que chegam no acolhimento totalmente desacreditando da Lei Maria da Penha. Ela é uma lei muito boa, eu repito isso. Acho que nós mulheres temos que defender a lei. O que acontece é que nossos políticos não conseguem fazer com que ela seja totalmente implementada naquilo que protege as mulheres e que faz a prevenção da violência. O que está faltando é realmente implementar as políticas públicas previstas em lei. Nós não precisamos de tantas leis. A gente precisa colocar realmente para funcionar as que existem e implementar essas leis. Perfeito, doutora. Agora, pegando esse gancho das políticas públicas, vereadora Inês, eu quero saber quais são as políticas públicas que existem no nosso município. Então, nós, até antes de falar nisso, como eu estive vereadora de 2001 até 2008, depois estou retornando agora, depois de 12 anos, fora da Câmara, mas continuando tendo atividades, participando do Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Mulher, a gente percebe que a região daqui de Mogi das Cruzes tem avançado, acho que muito lentamente. Uma coisa que eu queria registrar em relação, comparando na legislatura passada enquanto vereador, é que nessa legislatura a gente tem vereadores homens que fazem a defesa, né, dos direitos da mulher, que faz o combate contra a violência, contra o machismo, vereadores, nós temos vários vereadores lá na Câmara que fazem. Então, isso é importante até para as pessoas analisarem, refletirem, que esse é um problema que atinge a família, que atinge aos homens, então que precisamos combater. No caso das políticas públicas, acho que o Mogi ainda está muito tímida, porque Mogi das Cruzes, ela é se você pega, tirando
Guarulhos, né, que a gente fala que é do Alto Tietê. Então, tirando Guarulhos, que é uma metrópole bem mais assim avançada, com maior população do que Mogi das Cruzes, a cidade de Mogi das Cruzes é a cidade polo daqui da região, né, entre Suzano, Itaquá, Ferraz. É uma cidade rica. Então, eu acho que a Mogi das Cruzes tem uma política no combate à violência, na organização dos direitos da mulher, eu avalio que muito tímida. A doutora Rosana pode melhor falar, mas essa casa de acolhimento, ela já tem algum tempo, mas eu acho que veio muito tarde. O Conselho Municipal do Direito das Mulheres, acho que precisava ter investimento, a própria prefeitura precisava fazer com que os representantes do governo atuassem mais, né? A gente tirasse mais ações produtivas para a gente depois colocá-la na lei de diretriz orçamentária, na lei do orçamento. Então, esse centro de referência da mulher, a gente vem batalhando, aí a doutora Rosana depois ela pode falar que ela participou de uma reunião agora para essa gestão, que é até importante colocar, mas agora, o que nós temos defendido, que até eu coloquei e vou trazer como convidado o vereador Edson, é no auxílio aluguel, para as mulheres vítimas de violência. Então, é uma coisa antiga, que o vereador Edson já tem batalhado desde a última legislatura dele, que eu não estava... E agora ele retoma novamente, eu estou fazendo coro com isso, porque é preciso ter essa complementaridade para a casa abrigo. Então, as pessoas, como a doutora Rosana colocou lá na casa abrigo, a mulher vai lá no momento de fragilidade. Quando ela quando tem condições de se recuperar, de fazer o enfrentamento da organização da sua vida, ela precisa ter um aporte econômico. Então, se ela tem aí o auxílio aluguel para ela começar a sua vida, batalhar por um emprego, às vezes até já tem emprego e não precisar mais depender daquele recolhimento, é fundamental. Então, eu avalio dentro das políticas que Mogi das Cruzes conquistou, avalio que está um pouco atrasado. Acho que precisaria estar, quando criou essa casa de recolhimento, precisava ter logo em seguida esse auxílio aluguel, porque eu não tenho dados, a doutora Rosana deve ter muito mais dados, no sentido de, se até pergunto para ela, as mulheres que passaram pela casa-abrigo, aí saíram, elas voltaram para a casa do agressor, ou elas tiveram uma vida melhor, elas romperam com isso. Então, o auxílio aluguel, no meu ponto de vista, era fundamental Mogi das Cruzes ter para ser um complemento da questão da casa-abrigo. Posso estar falando sem muitos dados, mas o que eu sinto é quando a gente conversa com as mulheres que falam assim, eu vou lá, eu saio da casa do agressor, eu vou lá, fico lá, depois eu saio de lá, vou para onde? Acaba voltando, fica pior o relacionamento, então ela prefere continuar da mesma forma. Então, até espero que a doutora Rosana tenha esses dados, que eu tenho certeza que ela tenha, mas, para mim, nesse momento, era fundamental que a gente tivesse esse auxílio aluguel como um complemento da casa-abrigo que Mogi das Cruzes já tem, que já faz algum tempo. Doutora, quais são as maiores urgências? Porque a gente sabe que pedir ajuda já é algo muito difícil. A mulher já está em uma situação muito vulnerável. O que a cidade precisa preparar para receber essas mulheres? Bom, Júlia, vamos falar do que a gente tem hoje. A gente tem o Conselho da Mulher, que discute e leva, né, para o poder público as necessidades das mulheres. Nós temos a Delegacia da Mulher, que foi uma conquista muito grande das mulheres. Nós temos hoje, que é para apagar a fogueira, que a gente fala, o acolhimento sigiloso. O que falta hoje? Falta o acolhimento não sigiloso para mulheres em situação de violência, que é aquela mulher que ela sofreu violência, ela precisa realmente sair de casa com os seus filhos, mas não necessariamente ir para um acolhimento sigiloso, porque ela vai continuar com as suas atividades, ela vai levar os filhos para a escola, ela vai se capacitar para um emprego, ou ela vai procurar um emprego, então ela continua com a vida dela, nesse acolhimento não sigiloso, até que ela consiga se organizar para um outro local.
Então, a gente precisa desse acolhimento não sigiloso. A gente precisa do auxílio aluguel, como a Inês muito bem falou. É uma outra... As nossas lutas, elas são lutas de mais de 10 anos, gente. Ou até mais, a gente fala 10, 15 anos. É o auxílio aluguel. A maior dificuldade hoje que a gente encontra no acolhimento para a mulher, no acolhimento sigiloso, é no momento que ela consegue a medida protetiva, ela já está pronta, juridicamente ela tem essa proteção e ela pode sair do acolhimento. É a questão habitacional. Realmente ela não tem para onde ir, a família já está esgotada, porque tentou várias vezes ajudar, não conseguiu, né? São famílias, às vezes, que não têm realmente condições para ajudar e não tem esse auxílio aluguel, que ela poderia ter por uns 6 meses, até que ela seja inserida num programa habitacional ou até que ela consiga um emprego e pague um aluguel com seu próprio dinheiro, a questão habitacional. Outra questão que é importantíssima a gente falar é o centro de referência. Hoje, a mulher sai para procurar um local para ser atendida na questão da violência, na questão da saúde, e ela vai para vários setores. O centro de referência estariam ali todos os serviços e ela normalmente ela sai com as crianças, às vezes com fome, fica o dia inteiro procurando uma política pública direcionada para ela. O centro de referência reuniria tudo isso. Poderia, inclusive, a gente fazer com a Defensoria um convênio, que as pessoas reclamam muito da dificuldade de acesso à Defensoria. Então, poderia ter um atendimento, por exemplo, quinzenal da Defensoria dentro desse centro de referência. A questão da saúde, teria alguém da saúde ali para orientar essa mulher. E a questão da violência, com a questão do direito, de para onde ela vai se dirigir. Ela vai para o centro de referência, depois ela vai para a delegacia fazer um boletim de ocorrência, mas já orientada de quais são os direitos, do que ela vai precisar pedir. Que hoje ela vai para uma delegacia, não é informado para ela que existe o acolhimento sigiloso e às vezes ela volta para casa sem saber que o município tem essa política. Então, como eu citei aqui, são várias políticas realmente que a gente ainda não tem, Inês. E a gente conta, e você falou muito bem, nós temos vereadores que são parceiros, mas temos vereadores que ainda estão tímidos de se juntar a nós nessa luta, que é a luta pela família brasileira, né? Para proteger mulheres, você está lutando aí pela família. Então, eu acho que esses vereadores que ainda não estão nessa luta têm que se juntar a isso, porque a questão da violência contra a mulher atinge toda uma sociedade. Com certeza, todas as políticas são muito importantes, né? Cada ação, conforme você foi falando, realmente é de muita importância para uma mulher que está passando por uma situação como essa. Agora eu queria saber um pouquinho o que nós, como sociedade, porque cada um que está assistindo, eu também, a gente pode fazer alguma coisa para tentar quebrar esse ciclo. De repente, até mesmo as informações de canal de atendimento, porque conhece uma amiga, conhece uma vizinha que não consegue, como agir, né? A gente está finalizando já o nosso programa, passou muito rápido, mas eu queria deixar esse recado para quem está nos assistindo. Importante a mulher que está sofrendo violência saber que nós temos o canal que é 180, e a mulher liga para lá, a pessoa que está denunciando essa violência não precisa se identificar, ela vai ter que passar um endereço, um local. Essa denúncia do 180 hoje vai para a delegacia da mulher e esse crime vai ser investigado. Então, é importante ligar para o 180, que inclusive o 180 ele tem uma estatística. Se a violência está acontecendo agora, nesse momento, a mulher está sendo agredida, chama a polícia militar, que é a 190. É importante chamar e denunciar. Se a violência acontece constantemente, você é um vizinho, você está ouvindo gritos, você pode denunciar e deve denunciar. Hoje não existe mais aquela fala de que não se mete a colher, isso não existe mais, isso aí acabou. Então, realmente, a gente tem que denunciar. Eu falo isso, eu dou até um exemplo, eu tinha uma vizinha que sofria violência por várias vezes, eu mesma acionei a polícia, ela acabou voltando, continuou, mas um ano depois ela voltou e me disse assim, eu vim aqui te agradecer por você não ter desistido de mim, porque sair da violência, realmente, desse ciclo, é muito difícil para a mulher. É isso que a gente tem que entender. Sim, é verdade. E, vereadora, assim, voltando para essa atitude mesmo de cada um, como você enxerga isso? O que cada um pode fazer para tentar quebrar esse ciclo, seja naquela violência do dia a dia? Então, é importante, eu sempre tenho incentivado, quando vou nos bairros da periferia, as mulheres se organizarem,
se organizarem, que uma dá força para a outra. E isso independe de infraestrutura, independe, porque é no próprio local de moradia, e chamar, né, nós estamos indo, a gente pode chamar o Conselho da Mulher, participar, acho que é importante isso, o direito do cidadão, da cidadã, no sentido de uma ser solidária com a outra. Então, nesse sentido, a gente tem incentivado e a gente está percebendo que as mulheres querem falar a respeito, querem conversar a respeito. Eu faço parte de um coletivo de mulheres aqui em Mogi das Cruzes, que é o coletivo de Mulheres e Gênero Impacto Feminista, que a gente criou a partir de 2010, e nós fizemos uma pesquisa, assim, uma pesquisa não muito científica, mas uma abordagem, não vou falar uma pesquisa, uma abordagem, de conversar com as mulheres lá no Largo do Rosário. E de todas que a gente conversou, elas sofreram violência. E ali a gente tinha todo tipo de como é que a gente fala, de perfil social, entendeu? Então, tinha todo, porque no centro, né, o bairro vai até o centro, circulam, as mulheres acabavam tendo aí um sofrimento de violência, qualquer tipo de violência. Então, acho que é fundamental a nossa cidade ela ter esses coletivos, e esses coletivos você pode fazer no próprio bairro. O CRAS, né, que é um centro de referência de assistência social, que estão localizado nos bairros, ter esse tipo de conversa, né, ter esse tipo de conversa. Então, eu incentivo muito isso. E uma outra coisa que aí, enquanto legisladora, é a questão, vai até virar para a Câmara Municipal, o Plano Municipal de Educação, que está atrasado, que já venceu em 2021, então Mogi das Cruzes está sem plano municipal de educação, de colocar no plano municipal de educação essas conversas, fazer parte do plano municipal de educação a desconstrução do machismo, a questão do feminismo, a questão da violência, porque eu acho que é fundamental começar a trabalhar desde já. E a escola é um ponto fundamental para você. Na escola aparecem todos esse tipo de problema. Então, a escola é um retrato do que ocorre dentro dos lares. Então, tem muitos alunos, tem muito tipo de família. Então, da gente pensar a forma de como a gente organizar essas mães, organizar essa nossa juventude, para que, de fato, a gente consiga enfrentar. Então, fundamental é procurar um apoio uma nas outras, procurar as redes, mas é fundamental as pessoas se organizarem e chamar, né, nós, na Frente Parlamentar de Defesa das Mulheres, que está composta aí pela vereadora Fernanda, pela vereadora Malu, eu faço parte, da gente chamar representante do Conselho Municipal da Mulher, que devagarzinho a gente vai construindo esses núcleos de combate à violência nos locais de moradia. Muito bom. Eu quero agradecer, a gente já chegou ao final do nosso programa, eu falei que ia passar bem rápido. Eu quero agradecer muito a sua participação, vereadora Inês. Obrigada. Eu que agradeço, viremos em outros momentos, porque é fundamental a gente estar colocando esse de Mulheres em Pauta sempre, não é apenas no mês de março e não é apenas no dia 8 de março. Doutora Rosana, muito obrigada pelo trabalho que você realiza na nossa cidade e também obrigada pela participação aqui hoje. Eu que agradeço a Inês, a você pelas perguntas que esclarecem muito e quando precisarem de qualquer esclarecimento, a Recomeçar estará aqui para esclarecer às mulheres os direitos delas. Para quem estiver assistindo, ONG Recomeçar, certo? Pode procurar nas redes sociais. Sim, lá tem todos os telefones, inclusive um telefone de plantão 24 horas. Muito bom. Obrigado, claro, você que nos acompanhou até aqui. Ficaram muitas reflexões, eu tenho certeza. Eu te espero no próximo Mulheres em Pauta. Até mais!